Tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Clébio Matos e hoje nós vamos falar um pouco sobre recrutamento e seleção. Lembro a você que está à sua disposição uma apostila bem fundamentada para que você possa estudar e tirar suas dúvidas. Também existem alguns questionários para que você responda e também estarei à disposição para sanar qualquer possível dúvida que fique, ok? Vamos à nossa aula de hoje, então? Recrutamento e seleção. Bem, a história do recrutamento e da seleção. O processo de recrutamento e seleção vem ocorrendo há muito tempo. Assim que se iniciou a organização dos povos. É possível notar esse sistema, principalmente onde havia a preocupação em escolher as pessoas mais aptas a exercerem atividades específicas para determinada situação. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, foi notável a fragmentação da tarefa, alienando o trabalho do processo de criação e dando-lhe uma única execução de tarefa. Com isso, este processo passa a ser determinado pelas necessidades específicas da organização, fundamentando-se na designação do segmento operacional. Então, no início, as pessoas eram contratadas, elas eram escolhidas de acordo com a função, mas tinha uma abrangência geral. Quem aqui, de repente, não assistiu aquele filme Os 300, não é? Onde os espartanos, desde pequenininho, quando a criança nascia, eles já verificavam se ela estaria apta à guerra ou não. Se não estava apta, era descartada. Ela era morta. Já se nascia toda perfeitinha, era apta para ser um guerreiro. Claro, com o tempo isso foi mudando, e com a Revolução Industrial, percebeu-se que as pessoas poderiam ser escolhidas para determinadas funções dentro da organização. Então, se fragmentou a atividade. Um trabalhador agora não faz um sapato completo. Ele faz a parte de cima do sapato, ou ele faz a sola do sapato, ou ele só pinta o sapato. Ok? Voltando ao nosso quadro. Bem, conceito de recrutamento. Vamos dividir, então, a nossa aula em recrutamento e seleção. Conceito de recrutamento. Recrutamento é o processo de identificação e atração de um grupo de candidatos. Quanto maior esse grupo, melhor. Entre os quais serão escolhidos alguns, posteriormente, a serem contratados para o emprego que a empresa disponibiliza. Bem, este é o papel do recrutamento: divulgar no mercado as oportunidades que a organização pretende oferecer para as pessoas que possuam determinadas características desejadas pela organização. Bem, o melhor recrutamento é aquele que atrai o maior número de pessoas, independente se nós temos uma vaga, 2 vagas, 3 vagas. Lá na frente, nós vamos verificar como a empresa faz esse anúncio para a sociedade, para buscar esse candidato para a organização. Aqui nós temos uma divisão do recrutamento. Em recrutamento interno, que ocorre dentro da organização. Deve ser o primeiro a ser feito. E o recrutamento externo. Todos dois têm vantagens e desvantagens. Bem, o recrutamento interno. O preenchimento das vagas e oportunidades é feito pelo próprio funcionário dentro da organização. Esse é um dos melhores recrutamentos, onde a gente dá valor para a prata da casa. Os funcionários internos são os candidatos preferenciais, preferidos, aqueles que já sabem como é a cultura da organização. Isto exige que sejam promovidos ou transferidos para as novas oportunidades e podem ser na mesma cidade, ou em outra cidade, ou até mesmo em outro país. A organização oferece uma carreira de oportunidades ao funcionário. Lembrando que esse recrutamento interno, ele faz parte de um planejamento da organização, onde ela valoriza o seu funcionário. Com isso, estimula a permanência desse funcionário na própria organização. Recrutamento interno, então, deve ser o primeiro a ser feito. Bem, caso a organização não consiga suprir as suas necessidades com os funcionários internos,
com o recrutamento interno, ela passa então para o segundo momento, onde vai procurar na sociedade aquele candidato ideal. Falamos então do recrutamento externo. O preenchimento das vagas e oportunidades é feita pela admissão de candidatos externos, e não só da cidade, mas pode vir de outros países, de outros lugares. Os candidatos externos são os candidatos preferidos também. Por quê? Porque eles também trazem sangue novo para a organização, trazem novas mentalidades, novas formas de trabalho, novos conhecimentos. Isso exige que sejam recrutados externamente e selecionados para preencher as oportunidades. Bem, a organização oferece oportunidade aos candidatos externos porque ela necessita também melhorar o seu quadro e a visão interna da organização. Escolhendo as formas de recrutamento e os canais de comunicação. Bem, na apostila, nós temos mais detalhado esses canais. Esses canais podem ser através do jornal, lá naquela lista de classificados. Esses canais podem ser também através de empresas que fazem recrutamento e seleção, onde elas têm um banco de candidatos para suprir a organização. Esses locais também podem ser na própria empresa, onde o candidato as pessoas chegam na organização e deixam seu currículo, manda por e-mail ou deixam no setor de recursos humanos. A empresa então vai lá e observa, verifica se dentro daquele contingente de candidatos tem pessoas que podem ocupar as possíveis vagas que apareceram na organização. Bem, outra forma de buscar candidatos aqui fora é através da indicação. Essa indicação ocorre não só através de pessoas externas, mas de próprios funcionários da organização. Lembrando que não podem ser parentes, não é? Então, aquela pessoa, o funcionário da organização, indica outra pessoa que possivelmente pode suprir a necessidade da empresa. Bem, existem várias formas, então, da empresa buscar esses candidatos na sociedade. Lembrando que quanto mais ela divulgar, quanto mais ela mostrar que necessita de pessoas, melhor para a empresa e melhor para o processo de seleção, porque teremos mais candidatos para fazerem as provas. O recrutamento, então, é fundamental. Alguns livros já não chamam mais nem de recrutamento, chamam de atração de pessoas, para poder atrair o maior número de pessoas. E vejam que interessante, eu espero que a sua empresa seja assim. Existem organizações que nem precisam fazer esse chamamento externo, porque são tantas pessoas que querem trabalhar naquela organização que o banco de dados dela está repleto, está cheio de candidatos querendo trabalhar naquela organização. Então, quando surge alguma vaga, ela vai lá no setor de recursos humanos e verifica aqueles candidatos que deixaram currículos lá. Por isso, vai uma dica. É importante sempre estar renovando esse banco de dados a cada 6 meses, no máximo 1 ano. Se você é candidato e procura um emprego em uma organização, deixou um currículo lá para ela, verifique sempre se o seu currículo está atualizado na organização, porque disso vai depender a sua contratação ou não. Já se você é organização, verifique sempre se o seu banco de dados com relação a candidatos está realmente atualizado. Por quê? Porque aquele candidato já pode ter sido empregado, não é, em outra organização, ou até mesmo os dados que ele colocou ali já estão desatualizados. Bem, eu espero ter suprido um pouco as suas necessidades com relação a recrutamento. Lembrando que a apostila está bem fundamentada e de fácil entendimento. Mesmo assim, estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Tudo bem? Obrigado pela sua participação e nos encontramos nos próximos módulos sobre recrutamento e seleção. Muito obrigado!